Imagina só o cenário. O homem que dormiu com a sua mulher senta no seu sofá e você aperta a mão dele, você sorri, serve drinks e mantém a pose de marido impecável, enquanto a cidade inteira ri da sua cara pelas Aquele é o costas. Joel com a Melinda? Se aproximaram bastante em tão pouco tempo. É um tipo de palhaço social em plena performance. Ele tá segurando a vela do seu próprio velório moral. Quem vê de fora não sente pena. Na verdade, sente nojo. Sente um gosto amargo de vergonha alheia por um homem que aceita ser traído sobre o próprio teto. Mas o que arrepia de verdade não é a traição escancarada. É o que sustenta esse teatro de horrores dos bastidores. Afinal, quem é o mais doente dessa mesa? Falando então do filme Águas Profundas, o Vic não é uma vítima. Ele é um homem viciado. Ele se veste de pai-herói, de cidadão exemplar, do melhor marido, como que investe um escudo de chumbo. Porque esse papel ele é seguro, é limpo, tem um roteiro impecável para ele seguir. Mas por trás dessa armadura de bom moço, o que sobra é um tipo de deserto. Ele é um homem de pedra que perdeu a chave da própria alma e esqueceu como faz pro sangue correr nas veias. E é aqui que o jogo fica sujo. Se eu tô dando pra ele? Pergunta. Você quer saber se ele me faz gozar? Ele não aceita o desrespeito por bondade. Aceita porque a Melinda é o único desfibrilador que ele tem. O cheiro do outro homem no sofá dele, o deboche na frente dos amigos, o nó na garganta que ele sente, tudo isso é o preço que ele paga pra sentir um pouquinho de emoção. Ele troca a própria dignidade por um batimento cardíaco, pelo desespero que ele sente com ela. Ele precisa do veneno dela. Sem a dor que ela causa, ele é apenas um cadáver fingindo que respira. O silêncio dele não é uma virtude, é um tipo de cela. Ele se prendeu dentro de si. E o mais bizarro é que ele tem pavor de que ela se cure. Ele finge que não quer controlar, porque se a Melinda parar com o show que ela faz, o silêncio daquela casa engole ele vivo. A loucura dela é o alimento que mantém ele ali. Eles são uma simbiose perfeita, chave e fechadura. Ela precisa do barulho para saber que existe, que está sendo vista. E ele precisa da emoção que ela causa nele para lembrar que ele ainda está vivo. E esse filme ele fala de um ponto muito delicado. Essa história toda que é a Trixie, a filha do casal. É muito comum a gente ver casais que, mesmo se machucando muito, escolhem ficar no relacionamento. E fazem isso com a máscara de boa intenção de proteção à família. O Vic e a Melinda, do jeito torto deles, acreditaram de verdade que manter a casa de pé é o melhor para a menina. E quem pode julgar esse medo de desmoronar o lar? A dificuldade da criança em entender uma separação. É humano tentar segurar as pontas, mas a realidade é outra. A toxicidade dos dois pais que se odeiam, que se torturam, que fazem isso um com o outro juntos, é infinitamente mais pesado para uma criança do que uma separação honesta. Manter ali um casamento morto-vivo não é proteger a infância de ninguém. É ensinar para a criança que o amor é guerra, que o amor é tensão, que o amor é suportar o insuportável para poder manter algo. O filme ele nos convida a olhar para isso com coragem e uma certa honestidade. Porque muitas vezes a gente acha que as crianças só entendem o que é dito com palavras. Mas a verdade é que elas são mestres em ler a energia da casa. Elas entendem o que está acontecendo. A Trixie, ela vive nesse meio desse ar pesado. E no fim, nós que já vivemos nesse meio de pé de guerra, no fundo, sempre vamos entender no futuro e vai ver as complicações que isso nos trouxe. Nisso eu penso até que ponto aguentar tudo é realmente um ato de amor e proteção real à infância. Às vezes a maior proteção que podemos dar a quem a gente ama não é manter aparências de perfeição, de relacionamento incrível, família perfeita, mas ter a coragem real de buscar um ambiente onde a paz seja verdadeira e não algo fingido. Se a gente olhar a fundo, a gente vai perceber que ninguém fica apenas por causa dos filhos. Vic e a Melinda não são heróis. São dois dependentes que usam a filha como escudo humano para não admitir a própria paralisia na vida. É uma troca de conveniência disfarçada de missão familiar.
O final dessa história é um soco para quem ainda acredita em contos de fadas. Porque quando a Melinda encontra a prova do crime, ela ensaia a partida, faz as malas, sente o choque de tudo que aconteceu, mas no final ela escolhe queimar a prova. Ela não está apenas protegendo o Vic, ela está assinando a renovação dos votos, concordando com todos os feitos dele. A verdade é que eles se merecem. São dois dependentes que viciaram no veneno um do outro porque tem pavor de encarar o próprio vazio no escuro. No fundo, ela sabia que era ele que cometeu todos aqueles assassinatos e ela não deu um basta nisso. O Vic e a Melinda são como a chave torta e a fechadura enferrujada de uma porta que não leva a lugar nenhum. Pensa bem, ele é um homem com o emocional tão atrofiado, tão paralisado por dentro, que precisa de uma mulher empurrando ele para a beira do abismo da própria loucura para conseguir sentir um pouco de emoção. E ela precisa arrancar o pior dele para sentir que ela existe. Um usa o outro como muleta psiquiátrica. E é exatamente olhando para esse teatro de horrores que a gente entende que é ter soberania de verdade. O que eu defendo aqui é que relacionamento não é clínica de reabilitação. Você não veio ao mundo para ser o desfibrilador de alguém que não sabe lidar com as próprias emoções. E muito menos para adotar o caos de ninguém, achando que isso é intensidade. A nossa tribo não busca paciente para consertar, nem aceita servir de saco de pancadas para o drama alheio. Nós escolhemos aliados, pessoas que já dão conta do próprio peso e que sentam à nossa mesa para somar força, não para alimentar nossos fantasmas. Porque o verdadeiro luxo não é o dinheiro ou a fachada perfeita que eles têm no filme. O luxo para mim é o básico. É a paz inegociável de deitar a cabeça no travesseiro sem precisar vestir uma armadura dentro da minha própria casa. É não precisar pisar em ovos por medo de ativar o surto de quem dorme ao meu lado. É ter na vida apenas quem passa pelo filtro rigoroso de respeito. O jogo muitas vezes é muito sujo, mas a gente tem um mapa na mão. Eu sou Luísa. Se você teve estômago para essa conversa, a gente se vê nos próximos fragmentos.